me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Como é bom viver nessa confiança. Essa canção nos ajuda a expressar nossa confiança. Os nossos sonhos, os nossos projetos só têm sentido se forem colocados nas mãos do Senhor. Você sabe que ainda dá tempo de que você refaça os seus propósitos, talvez aqueles que você não conseguiu viver no ano passado. Está no comecinho do ano ainda, dá tempo de fazer um propósito de uma vida espiritual melhor, de viver a caridade, dá tempo ainda. Coloque-se diante de Jesus e faça então o seu propósito, para que você, os seus passos, a sua vida, seja inteiramente iluminada pela palavra do Senhor, iluminada pela graça do Espírito Santo. Aí os seus passos certamente irão chegar no lugar certo. Qual que é o lugar certo? O centro da vontade de Deus. Então, entenda isso. Se você fez planos aí com as suas ideologias, simplesmente refaça-os agora na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, vai ser muito abençoada. Pois é, que Jesus te abençoe. É para isso que nós estamos aqui, para abençoar o seu dia, para abençoar, trazendo uma palavra profética, uma palavra de bênção para você e para toda a sua família. E eu quero continuar pedindo a sua participação pelo nosso telefone 1938719620. 1938719620, para que você envie seu pedido de oração, participe conosco. Depois vai ter um sorteio aí para quem vai entrar amanhã no programa para rezar a oração de se colocar na presença de Jesus sacramentado. Então,
vá ligando, participando, deixando aí o seu pedido de oração e nós vamos rezar de forma muito especial por você e por toda a sua família. No ano passado, lá no encerramento do Ano da Fé, o Papa Francisco trouxe uma grande alegria para a vida da igreja, que foi a exortação apostólica pós-sinodal, daquela grande reunião dos bispos representantes do mundo inteiro lá no Vaticano, para tratar sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. E entregou em nossas mãos um documento tão precioso que nós estamos comentando aqui durante os nossos programas. Mas como é que foi isso? Como é que foi a entrega desse documento? Como é que foi a recepção da igreja? Porque o documento é destinado aos bispos, aos padres, aos diáconos e aos fiéis, a toda a igreja, para que todos sejam guiados a partir dessas orientações. Como é que foi isso? Então acompanhe comigo, nós vamos ver o que o nosso departamento de jornalismo preparou para você, para saber como é que foi a entrega desse documento, desse novo documento, já no ano passado, mas que vai guiar toda a nossa vida durante esse ano. Acompanhe comigo. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. É com essa frase que o Papa Francisco começa a primeira exortação apostólica do seu pontificado. Em 220 páginas, ele mostra como pretende governar a Igreja e também o que espera do clero, de religiosas e dos leigos. Exortação apostólica é um documento do Papa em forma de carta pastoral para toda a Igreja. Não é dirigida em si a toda a humanidade, digamos assim, como é uma encíclica. Uma carta pastoral é dirigida especificamente à Igreja. É como se fosse uma carta pastoral que o bispo dirige à sua diocese. Esta é uma carta pastoral que o Papa dirige a toda a Igreja. E exortação já diz, digamos assim, um enfoque. É um apelo forte, é um conselho forte, é um chamado forte que o Papa faz sobre a questão tratada. A exortação apostólica é considerada um dos documentos mais importantes publicados por um Papa. Em quase 8 anos de pontificado, Bento XVI publicou 4. O Papa Francisco publicou a primeira e devem vir mais nos próximos anos. É o primeiro grande documento que ele oferece aos cristãos, escrito de próprio punho, com base no sínodo de 2012, sobre o mesmo tema, evangelização no mundo atual, mas que tem a sua cara, são as suas sugestões. Ele escreve em primeira pessoa, eu sugiro. Evangelii Gaudium, que em latim significa alegria do Evangelho, dá continuidade a um momento histórico da Igreja Católica. O Papa lançou o texto oficialmente no último dia 24 de novembro. A data marcou o encerramento do Ano da Fé, criado um ano antes pelo Papa Emérito Bento XVI. Antes, o que estava em jogo era o rigor da disciplina, da ortodoxia, da doutrina. Ele está indicando uma guinada. Continua valendo a doutrina, o depósito da fé, enfim, os dogmas, mas o mais importante é o centro, não perder o centro da proclamação do Evangelho. A primeira exortação do Papa Francisco destaca 4 pontos principais: ação, proximidade, injustiça social e o papel da mulher na Igreja. O pontífice ainda se dirige diretamente a líderes políticos do mundo todo. E apesar dos temas sérios e difíceis de serem tratados, a palavra alegria aparece 95 vezes no texto. Eu convido todos a lerem essa carta, mas numa atitude assim de profunda espiritualidade. É um verdadeiro retiro espiritual ler essa carta, porque ela é de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma profundidade. Aliás, o simples não é ser simplista, ele consegue falar como um pai ou uma mãe falando aos seus filhos, a todo momento vertendo entusiasmo pelo que é mais sagrado, mais simples, e é o coração do Evangelho. Você acompanhou então essa reportagem do nosso Século News, é uma série de reportagens que está sendo feita aí sobre a exortação apostólica, trazendo sempre para você as informações mais atuais da vida da igreja. E um dos destaques aí, você viu o cardeal
Dom Odilo falando para nós sobre essa carta pastoral, é dirigida especificamente para a vida da igreja. São orientações, quase que dizer assim, olha, nós precisamos caminhar dessa forma a partir desse momento. Quer dizer, foram todas as ideias levantadas lá no sínodo, que aconteceu durante o ano da fé, então isso é importante salientar, ideias que foram levantadas. Como que se dá um sínodo? Um sínodo, primeiro, tem a participação de todas as igrejas, através de consultas, depois de questionários que são respondidos, depois os seus representantes, os representantes de cada uma das igrejas particulares, se dirigem a Roma, ficam lá durante um período grande, estudando, debatendo sobre os temas. Depois todos esses apontamentos, obviamente com a participação, o cardeal Bergoglio participou, antes de ser eleito Papa, depois teve a função de, através das anotações, das orientações, daquilo que foi levantado no sínodo, trazer para si e proclamar para a vida da igreja, num tom muito pessoal. Você viu aí, tanto o Dom Odilo como o professor dizendo que, ele fala na primeira pessoa, eu, dando as sugestões, dizendo, aliás, as diretrizes de como a igreja deve viver nesse período. A alegria é uma das marcas da vida do cristão. Se não anunciarmos o evangelho com alegria, nós não conseguimos convencer ninguém. E o Papa tantas vezes falou isso e usa até alguns neologismos, até algumas vezes com muito humor, dizendo, não pode ser cristão azedo, tem que ser cristão com alegria, para anunciar o evangelho com alegria. No ponto que nós estamos meditando hoje, o Santo Padre, além de falar da necessidade de assumir o desafio de uma espiritualidade missionária, de tal forma para dizer assim que está contido na nossa vida a atividade missionária, não há uma separação, mas depois ele diz assim que é preciso assumir um compromisso de uma vida espiritual que não se confunda com alguns momentos religiosos que propiciam só algum alívio para a vida daqueles que se dizem cristãos. Que não alimentam o encontro com os outros. Então é preciso uma espiritualidade muito fecunda, que alimente essa alegria do encontro, de encontrar-se com o outro, de viver a alegria do encontro. E depois ele diz assim, que é preciso ter, através disso, uma espiritualidade que alimenta o encontro com os outros, um compromisso no mundo e uma paixão pela evangelização. Essa palavra é extraordinária. Ora, paixão pela evangelização significa ser capaz de dar a vida, de sofrer, de viver segundo o desejo de Deus para que o evangelho seja anunciado. É importante essa palavra, paixão pela evangelização. Olha, um compromisso com a evangelização, compromisso com o outro, numa espiritualidade desafiadora, que é essa espiritualidade missionária, mas depois diz assim, ter uma paixão pela evangelização. Um coração apaixonado é capaz de fazer qualquer coisa pelo amado. Isso se aplica à nossa vida espiritual. Então tome a decisão apaixonada de evangelizar. Sabe por quê? Assim não vai ser um peso. Porque quando a gente não tem paixão por aquilo que a gente faz, passa a ser um peso. É um peso que a gente vai carregando como se estivesse simplesmente cumprindo uma obrigação. Mas olha, quando nós temos paixão por aquilo que nós fazemos, vale pelo seu trabalho. Se você tem paixão por aquilo que você faz, você levanta cedo com alegria para pegar no batente, para trabalhar, para cumprir com a sua obrigação lá no seu trabalho. Não é um peso, você está alegre por estar fazendo aquilo, tem paixão. Trabalha a espiritualidade evangelizadora, que é o desafio, assumir o desafio de uma espiritualidade missionária, é assumir com paixão, ter paixão pela evangelização. Será que a gente se cansa fisicamente? Mas há algo muito, muito maior na nossa vida quando a gente faz tudo com paixão. E eu quero trazer aí o exemplo de um sim para você. Você sabe que são muitas as pessoas que na vida da igreja respondem com generosidade aos apelos que o próprio evangelho faz e assumem com paixão, com amor, com alegria a tarefa da evangelização. Como é que você tem respondido a Deus? Como é que tem sido o seu sim? Não hesite, então, em responder com generosidade. Então, vamos acompanhar um testemunho aí de alguém que, com generosidade, respondeu a Deus e está dando a sua contribuição para a vida da igreja. Acompanhe comigo, depois a gente conversa sobre esse testemunho. Acompanhe comigo.
Há mais de 18 anos, Cidinha trabalha voluntariamente para a comunidade Santa Cruz, que pertence à paróquia de São Sebastião, localizada na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Cidinha é catequista e coordenadora da comunidade. O desejo de começar esse trabalho surgiu no dia em que foi matricular o filho para a catequese. Perguntei como que faz para ser catequista e estava num processo de mudança de método aqui na paróquia. E entramos nesse processo de formação e foi muito bom, acho que foi o que eu queria. O dom de ensinar as crianças está na alma de Cidinha. Para ela, uma única semana sem aula é suficiente para causar uma sensação de vazio. Eu estava pensando já faz 15 dias como eu ia dar esse encontro hoje. Você, quando tem uma responsabilidade assim, você acaba tendo aquele encontro todos os dias dentro de você. O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder, né? Alegrias e desafios complementam esse trabalho. Ela conta que o ensinamento é recíproco. Eu ensino a doutrina, ensino Bíblia, ensino também ética, moral, um monte de coisa, porque tudo está incluído, é a vida que a gente tem que ensinar, né? Elas me ensinam a ser boa, sabe? Nesses quase 20 anos de missão, ela já experimentou várias maneiras de ser professora. Falou que essas experiências confirmam ainda mais a certeza que tem, que a vocação dela é ajudar os outros. Eu percebi que é uma vocação que eu tenho, que não tem quem tire isso de mim, né? Então eu acho que você é assim e não tem o que... A vocação é de Deus e a gente é um presente que a gente recebe de Deus. A catequista atendeu o chamado, falou sim para Deus. Esse sim a torna uma pessoa ainda mais realizada. Sou muito feliz. Eu fico feliz em eu escutar depoimentos como esse e, sobretudo, porque ela trouxe vários aspectos que demonstram uma paixão por aquilo que faz. Sou feliz. A vocação é um dom de Deus. E depois ela diz, eu ensino a vida para essas crianças. Ensino a ética, ensino a moral, e ensinou tudo aquilo que faz parte da vida. Veja, foi um chamado que aconteceu, Deus chama de diversas formas. Ao chegar ali na comunidade para matricular o filho, colocar o filho ali no trabalho de catequese, sente o desejo. Isso uma atitude pessoal, simplesmente? Claro que não, é chamado de Deus. Foi ela, antes de que tomasse a decisão, Deus coloca no coração esse desejo de responder. Respondeu ao apelo de Deus, está aí feliz, fazendo o trabalho de evangelização, sendo missionária no lugar em que está. Assuma compaixão, de forma apaixonada ao seu trabalho de evangelização, você vai ver que o resultado é muito melhor. Na igreja é sempre assim, fazer com amor, com um coração apaixonado, nós temos resultados que são maravilhosos para a nossa vida. Então a gente vai ter esses testemunhos aqui, esses depoimentos que certamente vão edificar a sua vida. Eu vou para o intervalo, me preparando aí para daqui a pouquinho rezar, vai ter oração com a nossa irmã que vai entrar aqui por telefone para falar conosco, tem um momento de oração, bênção especial para você e para a sua família. Você vai conhecer um pouco aí o site da nossa campanha Verdadeiros Adoradores, a página da nossa campanha, tudo isso no próximo bloco. Vou para o intervalo, muito rápido, daqui a pouquinho eu volto.